Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. O tema que hoje gostaria de falar tem a ver com a tarefa de cadeiras, ou técnica de cadeiras, ou trabalho de cadeiras, como queiram chamar. Vou fazer um pequeno enquadramento muito geral daquilo que é a tarefa de cadeiras e depois vou falar sobre as formas mais utilizadas ou o tipo de tarefa de cadeiras mais utilizadas no contexto de psicoterapia. Bom, em primeiro lugar, a tarefa de cadeiras é uma abordagem, é uma técnica, como queiram chamar, uma tarefa experiencial que tem na sua origem quem originou essa tarefa inicialmente foi Jacob Moreno, o pai do psicodrama. Portanto, estamos a falar de uma tarefa bastante experiencial e, de alguma forma, também existe aqui um enactment, uma atribuição de um determinado papel, de um role, de um desenrolar, de um roleplay, em que a pessoa, que obviamente estamos ali com cadeiras. Embora, e isto passa-se um pouco para além do contexto psicodramático, porque geralmente no psicodrama e no sociodrama as atividades são feitas em grupos, a utilização da tarefa de cadeiras tornou-se mais conhecida e mais popular com a abordagem Gestalt, nomeadamente com os trabalhos de Fritz Perls, ao qual o trabalho de cadeiras foi começado associado a partes do self, da pessoa, e até mesmo outros significativos. Mais tarde, ou melhor, a tarefa de cadeiras tem sido incorporada em outras abordagens psicoterapêuticas, nomeadamente a psicoterapia cognitivo-comportamental já chegou a incorporar algum do trabalho de cadeiras, a própria terapia nos esquemas de Jung tem abordagens de cadeiras, juntamente com as suas abordagens imagéticas ou de visualização guiada, e talvez, neste momento, aquilo que é a terapia que tem mais popularizado ou tem utilizado, tem feito mais recurso da tarefa de cadeiras, tem sido a terapia focada nas emoções, onde o trabalho de cadeiras é digamos, o ex-libris, é provavelmente a componente mais conhecida da terapia focada nas emoções, embora, obviamente, todas as partes e o desenrolar da terapia focada nas emoções seja muito importante. Falando agora um pouco da utilização das cadeiras, da tarefa de cadeiras em psicoterapia. E digo já que isto foi uma abordagem muito geral, muito por cima. Na descrição deste vídeo vou deixar duas sugestões de leitura. Uma delas mais virada para talvez a perspectiva cognitiva comportamental e no sentido de integração, e outra das minhas recomendações de leitura é um livro ao qual fala mesmo só sobre o trabalho de cadeiras. Em psicoterapia, geralmente, isto em psicoterapia individual, portanto que se diga isso, geralmente são utilizadas duas formas ou dois tipos de trabalhos de cadeiras. A cadeira vazia e a tarefa de duas cadeiras. Fazendo recurso à terapia focada nas emoções, ou pelo menos à conceptualização da terapia focada nas emoções, segundo os autores,
para que a pessoa passe ou para que o terapeuta decida realizar uma tarefa de cadeiras, existem marcadores emocionais que estão marcadores emocionais e cognitivos que estão presentes nas sessões. No caso da tarefa de cadeira vazia, que é algo mais comum, inclusivamente na Gestalt, geralmente os marcadores para a realização dessa tarefa é quando se percebe pela narrativa, pela tonalidade emocional, pelas cognições que a pessoa demonstra, que existe algo que não está inteiramente resolvido. Geralmente, essa falta de resolução tem sempre a ver num contexto relacional com o outro. Daí que, na terapia focada nas emoções, a tarefa de cadeira vazia, o seu marcador tem a ver com assuntos inacabados. Por exemplo, vamos pressupor que estamos a falar de um contexto relacional, numa quebra de relação em que o outro está distante, não se encontra presente, mas está a quilómetros de distância, por exemplo, ou até mesmo em situações de luto, quando a pessoa sente que ficaram coisas para resolver, ou mesmo a possibilidade de se despedir convenientemente do outro, ou até mesmo tendo em conta idealizações ou a idealização de figuras significativas que nós fazemos na nossa vida. Nesse sentido, a pessoa é convidada a, de alguma forma, visualizar / projetar esses pontos relacionais, essa pessoa que já não está presente entre nós, ou que está ausente em termos de quilómetros de distância, ela é pedida para visualizar, para projetar essa pessoa numa cadeira vazia. E, a partir do momento em que a pessoa consiga ter essa imagem da pessoa sentada na cadeira, com a ajuda do terapeuta, é começado um diálogo de forma a obter ali uma resolução desses assuntos, no sentido de que o cliente projeta para si aquilo que ele gostaria de dizer, de ter dito, no fundo, de encerrar relativamente ao outro. Já na tarefa de 2 cadeiras, o marcador para a realização dessa tarefa é quando o terapeuta percebe, de novo, em termos cognitivos, em termos emocionais, que existe um conflito interno no cliente. Esse conflito pode ser um conflito entre partes, por exemplo, uma instância mais crítica da pessoa e outra, que é aquele que está a falar agora, ou até mesmo a imagem de uma mãe ou de um pai mais castrador que se desenvolveu, se transformou numa parte. E aí, ao contrário da cadeira vazia, são colocadas 2 cadeiras, para além do terapeuta, obviamente, e aquilo que o terapeuta convida a pessoa a fazer é ir, primeiro, sentar-se numa cadeira, e a cadeira em que a pessoa se vai sentar vai simbolizar uma das partes. E a partir desse momento, o terapeuta ajuda a pessoa a estabelecer um diálogo com a outra parte, sendo que a outra parte está na cadeira vazia. Chega um determinado momento em que o terapeuta solicita ao cliente para passar para a outra cadeira, e passando para a outra cadeira, ele vai responder e falar como se fosse a outra parte.
Portanto, ao contrário da cadeira vazia, em que este assunto inacabado acaba por ser mais no sentido da pessoa, a própria pessoa obter um encerramento, aqui estamos a criar um diálogo para haver uma negociação entre essas partes, para se chegar a um momento de resolução emocional em que essas partes fiquem de alguma forma encerradas. E portanto isto é um diálogo contínuo em que a pessoa vai alternando de cadeira para cadeira, sempre com a orientação do terapeuta. Algumas adaptações podem ser feitas no sentido em que, se a pessoa não apreciar ou estranhar a tarefa de cadeiras, pode-se eventualmente fazer isso em termos imagéticos, no sentido em que pedimos à pessoa para imaginar então essas duas partes e ir falar e responder como se fosse cada uma delas. Embora diria eu que em algumas situações pode ser menos rico em termos do impacto experiencial, já que esta é uma abordagem em que implica um grande envolvimento da pessoa na tarefa e na própria experiência que está ali a acontecer. Em termos daquilo que tem sido a investigação, inclusivamente, não só a tarefa de cadeiras é bastante válida, como eu digo, é uma abordagem por excelência que é muito utilizada em terapia focada nas emoções. Inclusivamente já existem algumas sugestões interessantes de que este tipo de abordagens experienciais até podem reforçar ou até mesmo ajudar a que surja uma boa relação terapêutica entre as pessoas. Aliás, a minha própria suspeita, a minha própria hipótese pessoal é que este tipo de tarefas contribui para o surgimento da aliança terapêutica e obviamente da relação terapêutica. Sendo que também isto é uma sugestão que eu deixo, este tipo de abordagens pelo seu cariz experiencial não é muito recomendado que seja feito, por exemplo, numa primeira ou até mesmo numa segunda sessão. Portanto, é necessário um nível de conforto, algum nível de estabelecimento relacional para convidar a pessoa a fazer um trabalho experiencial destes modos. No entanto, a tarefa de cadeiras pode ser eventualmente uma tarefa útil. E atualmente também tem existido alguns esforços de alguns autores para tentar de alguma forma adaptar este género de tarefas para contextos online, ou seja, para a possibilidade de sessões online, quando é necessário sessões online. Apesar do meu ponto de vista, acho que é muito mais rico e de alguma forma mais eficaz. Essa questão da eficácia, se calhar é melhor não entrar por aí, porque é uma questão de falácia, porque depois vêm não sei quantos estudos a dizer que eu posso não ter razão. Mas então eu fico pelo lado experiencial. Eu penso que, do ponto de vista experiencial, fazer uma tarefa de cadeiras de uma forma presencial acaba por ser muito mais rico do que qualquer adaptação online. Como eu disse no princípio do vídeo, vou deixar aqui duas referências de leitura para vocês poderem aprofundar mais este trabalho de cadeiras. Um mais virado para uma perspectiva cognitiva ou comportamental e outro livro único e exclusivamente sobre a tarefa de cadeiras, mesmo só sobre o trabalho de cadeiras. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal, partilhem o vídeo. Eu agradeço imenso estarem aí desse lado
Desejo que todos tenham um resto de bom dia e uns bons dias, em saúde, em segurança. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.